Eu tô devendo aos inscritos do canal mais aulas sobre neoliberalismo, né? Eu estudei Foucault, eu estudo bastante a questão do tema do neoliberalismo e estou sempre mencionando e tenho, se eu não me engano, só uma aula sobre o conceito de neoliberalismo e uma aula bastante introdutória, né? Felizmente, o professor Silvio Almeida, né, cujo canal é um dos meus favoritos, fez uma aula sobre neoliberalismo, uma aula excelente, inclusive, onde ele passa toda uma questão do conceito histórico, etc. Eu vou deixar essa aula aqui no link, tá? Esse não é um vídeo resposta, não é um vídeo criticando a aula, pelo contrário, eu quero aproveitar só para divulgar a aula dele, porque quem tem interesse já vai ter uma excelente aula sobre o tema. O que eu queria fazer é pegar algo que ele menciona de passagem, que na verdade faz parte da literatura básica de quem estuda o neoliberalismo, e dar uma problematizada no conceito de competição. Muitas vezes, né, quando estamos falando que o neoliberalismo atinge a própria subjetividade dos indivíduos, o neoliberalismo tem o objetivo de transformar a sociedade inteira numa empresa, né? A lógica da empresa vai se adentrar na subjetividade dos indivíduos. A lógica da competição, a gente fala muito no termo de competição, a gente fala empresa e competição, tá? A lógica da competição adentra a subjetividade dos indivíduos e coloniza todas as esferas sociais. Isso é visto como um grande problema, porque, né, vamos combinar que realmente é um grande problema. Então, na verdade, aqui eu só vou fazer uma reflexão filosófica sobre o conceito de competição e tentar entender se realmente a gente não poderia ser um pouco mais explícito quando a gente fala de competição no neoliberalismo, tá? Porque é meio que senso comum, tá, na esquerda, e eu concordo, tá, um senso comum que eu pratico, de que existem dois modelos centrais, né, vamos pensar assim, em dois tipos ideais de sociedade, a sociedade competitiva e a sociedade cooperativa. E claro que em algum grau toda a sociedade vai ter competição e vai ter cooperação, né, mas o que vai predominar, o que vai colonizar a lógica da sociedade? Então, para quem está chegando agora, eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia, eu queria convidar vocês a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho e se quiser contribuir com o Apoia-se. Vamos falar um pouquinho então de ideologias, né? A gente tende a entender que socialismo e comunismo são ideologias que prezam pela cooperação, tá? Eu não vou problematizar isso. Eu vou problematizar a nossa tendência a ver liberalismo, neoliberalismo e conservadorismo como ideologias que prezam pela competição, pela competitividade. Ao meu ver, é um problema descrever essas ideologias dessa maneira. Mas antes eu vou fazer uma única citação de Foucault no Ditos Escritos 5 sobre o que eu estou tentando fazer aqui, tá? O nome do artigo é A Filosofia Analítica da Política. Há muito tempo se sabe que o papel da filosofia não é descobrir o que está escondido, mas sim tornar visível o que precisamente é visível. Eu queria enfatizar essa frase, tornar visível o que precisamente é visível. Ou seja, fazer aparecer o que está tão próximo, tão imediato, o que está tão intimamente ligado a nós mesmos que, em função disso, não o percebemos. Preste atenção, aquilo que está tão ligado a nós mesmos que nós não conseguimos perceber. Enquanto o papel da ciência é fazer conhecer aquilo que não vemos, o papel da filosofia é fazer ver aquilo que vemos. Desse ponto de vista, a tarefa da filosofia atualmente bem poderia ser: quais são as relações de poder às quais estamos presos e nas quais a própria filosofia, pelo menos há 150 anos, está paralisada. Olha só, quais são as relações de poder nas quais nós estamos presos, né? E a gente não consegue sair delas, tá? E muitas vezes o modo como as descrevemos é importante, tá? Por isso que nessa reflexão aqui eu vou convidar a gente a pensar no que é competição e se realmente o que a gente está vivendo hoje é baseado no princípio de competição. Será que, enquanto cidadãos de uma sociedade, estamos competindo? Será que, enquanto cidadãos de um país em condições precárias, né, de um país que foi colonizado e não colonizador, será que nós estamos competindo com países que colonizaram, com países que são herdeiros de um desfalque ilegítimo que envolveu escravidão, roubo e mais um monte de atrocidades? E vamos com uma comparação bobinha, né? O que é competir? Se eu for, de repente, quero virar lutador, né? Lutador de vale tudo, por exemplo. Eu vou competir no ringue com uma criança de 5 anos. Uma criança de 5 anos. Eu vou brigar com ela para ver quem é que ganha. Será que eu estou competindo com ela? Será que eu estou competindo com uma criança de 5 anos?
Será que se eu sair do meu pseudo-sedentarismo e for competir com o Anderson Silva ou algum grande campeão de vale tudo, será que eu vou estar competindo com ele? Será que o resultado do que está acontecendo ali pode ser considerado, em algum grau, minimamente justo? Será que o conceito de competição implica ou não implica injustiça? Quando a gente fala de competição, a gente pensa pouco, né? Se estamos falando de justiça ou não, mas fica aí um pouquinho, já nessa sociedade meritocrática onde a gente vive, fica um pouquinho implícito que alguma justiça tem, né? Quem está no poder, quem está lá em cima, é porque mereceu, né? Se eu tô aqui é porque eu mereço. Então, eu queria trazer para vocês o conceito de covardia, né? É conceito de covardia. Se eu brigar com uma criança de 5 anos e usar de violência física com ela, eu tô sendo covarde. Eu tô sendo covarde porque não tem nenhuma chance de uma criança de 5 anos entrar num duelo físico comigo, assim como não tem nenhuma chance de eu entrar num duelo físico com Anderson Silva e existir algum resultado que não eu ganhando da criança de 5 anos ou o Anderson Silva ganhando de mim, né? Então, isso é covardia, isso não é competição. A gente não pode aceitar um jogo onde a gente está falando de competição e, embora eu sei que pessoas como Silva Meida, pessoas como a grande maioria dos meus inscritos do canal não vão pensar que a gente está falando de uma competição justa, não vão pensar que o que sair dessa competição é meritocrático, mas na esfera pública, de certa forma, isso está implícito, tá? As pessoas muitas vezes entendem que na nossa sociedade, quando a gente está competindo para ver quem é o melhor, tá? E na verdade não, a gente está competindo para ver quem é que vai herdar mais ainda os privilégios que já existem na nossa sociedade. Talvez eu esteja sendo um pouquinho demagogo aqui, né? Eu não estou, de fato, refutando nenhum autor que diz que, quando se falamos em competição no neoliberalismo, estamos pressupondo uma competição justa, tá? Eu tô meio que provocando, né, que no senso comum muitas pessoas vão entender dessa maneira, tá? Então, nesse sentido, eu vejo mais que as pessoas que prezam por uma sociedade competitiva são os sociais-democratas, né? Os sociais-democratas que querem uma sociedade onde todo mundo parta de um ponto de vista justo, né? Minimamente justo, pelo menos. Então, com saúde, educação justa, um estado de bem-estar social e, a partir disso, entrem num jogo de competição. E daí, né, as desigualdades que vão existir nessa sociedade, elas vão ser fruto de algum tipo de mérito pessoal ou mérito de algum grupo, não sei, contanto que as condições sejam justas, essas pessoas estão competindo e o resultado disso é uma sociedade competitiva. No socialismo e comunismo, então, a gente teria outra coisa, né, que não basta, não só socialismo e comunismo, tá? A própria ética da equidade, como John Rawls, etc., também pressuporia algo mais do que o resultado da competição justa, tá? Mas, né, liberalismo, neoliberalismo, conservadorismo, isso que a gente vê na esfera pública hoje, né, eles não estão prezando pela competição, eles estão prezando pela covardia, tá? Covardia é a palavra que eu gostaria de trazer para a esfera pública, né? Tem esse canal, infelizmente, pequeno, mas eu gostaria de convidar vocês a pensarem no neoliberalismo como algo covarde, tá? E o grande exemplo que está hoje, né, em foco, se você está vendo o vídeo quando ele está sendo lançado, é a filha do Bolsonaro, né? A filha do Bolsonaro que foi admitida numa escola militar sem que ela tenha passado pelo processo seletivo, tá? Então vamos pensar, né? Essa filha do Bolsonaro, ela vai competir, mas na verdade ela já ganhou, ela já tem a vaga, né? E olha só, o que está acontecendo é que a própria instituição a aceita, a própria instituição está passando o pano, a própria instituição está organizando os seus mecanismos institucionais para que ela possa ser aceita nessa escola e que ela possa se manter. Eu vou lembrar vocês que Bolsonaro e os bolsonaristas são em peso contra cotas raciais porque acham elas injustas, porque acham que as cotas raciais não deveriam existir justamente pela questão do mérito, pela questão da competição, né? Que entre quem tem o mérito, que entre o vencedor de um processo competitivo, e eles não reconhecem esse processo competitivo como racialmente injusto, tá? Quando todos os dados mostram, sem sombra de dúvida, que esse processo ele é racialmente injusto, tá? Então você pega, né, instituições, pessoas, um grupo, milhões e milhões de pessoas elegeram essa pessoa e ele está colocando a sua filha, né? Ele está colocando para além do processo competitivo, ele está colocando ela no processo da covardia, né? Porque inúmeras crianças vão entrar em escolas muito piores, para elas eles não vão dedicar nenhum tipo de compaixão, nenhum tipo de
poxa, né, vamos ver se a gente melhora isso. Pelo contrário, né, o objetivo que está sendo concluído com sucesso é tirar cada vez mais a verba da educação e, enfim, eu não preciso nem dizer, né, gente, eu não consigo nem procurar os adjetivos nesse momento. E mais ainda, né, existem instituições jurídicas, legislativas que não estão dando conta e não vão dar conta, tá? Não vão dar conta, pelo menos posso estar sendo pessimista, vamos ver o que vai acontecer, mas o meu palpite é que não vão dar conta. O meu palpite é que ela vai ficar na instituição, ela vai fazer a formação dela nessa instituição que, né, vai comprovar que institucionalizamos a covardia, tá? Então, o neoliberalismo, ele é a institucionalização da covardia e isso está visível. Eu trouxe aquela passagem de Foucault para mostrar que isso está visível para todos nós, mas, né, justamente por estar visível que a gente precisa visibilizar mais ainda. Tá tão dentro da nossa sociedade, estamos tão acostumados com isso que nos tornamos até cínicos em algum momento, sabe? Não tô falando nem de vocês, eu tô falando de mim mesmo. A gente se torna cínico porque a gente aceita isso e pensa, é isso mesmo, né? O mundo é isso, o mundo... e tá visível, né? Tá visível a covardia e ela tá... Não é só que ela tá visível, é que ela tá institucionalizada. A palavra, né? Eu poderia, né, já que eu tô falando Silvia Almeida aqui, né? Eu recomendei, poderia estar falando de estruturalizada também, né? Essa covardia, ela é estrutural, mas ela também é institucional, né? Justamente por ser estrutural que ela está institucionalizada. E se a gente parar para olhar isso no dia a dia, a gente vai olhar sistematicamente em quase todas as decisões, em quase todos os momentos a gente vai ver que essa covardia, ela está institucionalizada e as pessoas, né, os filhos das pessoas no poder vão ter todos os benefícios enquanto o poder vai jogar contra as pessoas marginalizadas e periféricas, tá? Então, né, trazer aqui um exemplo para a gente começar a pensar, né, nesse mundo de hoje como algo covarde, tá? Quando alguém vem falar de competição e mérito, na verdade o que essa pessoa tá querendo fazer é encobrir a covardia que existe por trás nos dias de hoje. Que na verdade não é uma novidade, não é invenção do capitalismo. O capitalismo só desenvolveu ferramentas muito mais eficazes ainda de covardia e de invisibilidade dessa covardia. Invisibilidade de algo que está visível, tá? Enfim, talvez eu esteja indo um pouco longe demais, mas eu acho que vocês conseguiram entender o que eu quero dizer, né? Da invisibilização do que está visível, né? Tá visível, a gente tem acesso aos dados, a gente tem acesso à realidade, mas a gente está tão acostumado, né, com ideologias e com discursos que deixam isso, de certa forma, ofuscado. Então, a gente não pode tratar os dias de hoje, né, o mundo como ele se encontra hoje, como o resultado de vencedores e perdedores. A gente tem que tratar ele como o resultado de algozes e vítimas em uma sociedade covarde. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até mais.